Boa noite, meu nome é Ana Paula e hoje eu vim gravar para vocês um vídeo para a disciplina de ensino de língua mediado por tecnologias. Bom, hoje a gente vai falar sobre duas modalidades de ensino, a educação à distância e o ensino híbrido. Mas antes, para a gente contextualizar um pouco, vamos falar sobre a educação presencial, o ensino presencial, que é o que comumente ocorre nas universidades, é o mais comum, que é onde o professor está dentro da sala de aula com a sua turma, com o seu grupo de alunos, e interage com eles dentro da sala de aula e somente dentro da sala de aula. Então, já que entendemos o ensino presencial, vamos passar para a educação à distância. A educação à distância surgiu lá no século XIX na Europa, em função do pós-guerra, né, que eles precisavam formar pessoas para que ajudassem a reerguer as cidades e toda essa questão. A educação à distância chegou no Brasil no finalzinho do século XIX e muitas pessoas aprendiam através de correspondência. Depois passou para o rádio, depois passou para a televisão e hoje a gente tem computador e até mesmo na palma da nossa mão com o telefone, né? A internet ajuda muito a viabilizar a educação à distância. A educação à distância se tornou muito melhor depois com o surgimento da internet, né? Se tornou muito mais fácil. Quando eu falo fácil, eu não falo que o professor não tem as suas responsabilidades porque trabalha de casa, ou que o aluno não tem as suas responsabilidades pois trabalha de casa. Passando por todo esse período que a gente está passando agora, eu comecei a ter mais na prática e entender mais na prática a educação à distância, apesar de que nem todos entendem, porque muitas pessoas já vieram reclamar para mim dizendo que preferiam trancar o semestre ao invés de ter essa educação à distância. E o que seria, né? Seria professores enviando vídeos, enviando textos e a gente tendo essa comunicação à distância. E isso requer muito do professor, porque eu também estou tendo essa prática, de como professora organizar aulas à distância, e muito do aluno, porque requer muito tempo para tu estudar, para tu ler, para tu interagir com o teu professor, requer tempo também. Não é como as pessoas pensam que, como não tem o tempo de locomoção até certo lugar, o aluno não se esforça o suficiente. Então, certificado de aluno presencial vale, mas o de educação à distância vale tanto quanto, ok? Mudamos agora para o ensino híbrido. O que seria o ensino híbrido? O ensino híbrido seria a junção dessas duas modalidades, o à distância e o presencial. Por exemplo, o professor chega na sala de aula, conversa com seus alunos e depois, fora da sala de aula, envia um vídeo para os seus alunos e os seus alunos discutem esse vídeo na próxima aula. Esse seria um exemplo de ensino híbrido. Uma coisa que eu gosto bastante no ensino híbrido é que o professor consegue conhecer o seu aluno individualmente, conhecer, entender, trabalhar mais a criticidade do seu aluno com o ensino híbrido. Também, um método que eu gosto bastante é a sala de aula invertida, onde o professor manda textos para os alunos, mas os alunos, na próxima aula, por exemplo, eles discutem aqueles textos, trabalhando mesmo com a criticidade, trabalhando e criticando e debatendo sobre aqueles textos. Então, essa seria a sala de aula invertida, que é uma coisa que eu, como aluna, como futura professora, gosto bastante. Então, relembrando, recapitulando. Ensino presencial é o presente, que o professor está presente e dentro da sala de aula com o seu aluno e somente dentro da sala de aula. A educação à distância, então, é só a distância, onde o professor envia seus materiais e não tem contato físico com o aluno, apesar de ter um contato muito grande com o aluno, pois consegue entender ele individualmente, consegue entender o que o aluno está pensando. E temos o ensino híbrido, que seria a junção desses dois. Então, tiramos essa quarentena para pensar melhor e entender melhor que a educação à distância é sim muito importante, que o ensino híbrido também é muito importante e que a educação ao todo, geral, é muito importante. Uma boa noite e obrigada!